no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 21. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Quem encontrou, diga amém. Meu Deus, vamos lá. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram sobre aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, eu comparo a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram as tempestades, e combateram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém, irmão? Posso ouvir um aleluia? Vamos orar. Espírito Santo, nós entregamos o nosso coração nas tuas mãos. Entregamos a nossa vida no teu altar, Senhor. Que não seja eu a ministrar, Senhor, mas que seja o teu Espírito Santo a tocar estas pessoas pela tua palavra. Senhor, eu me coloco na condição de profeta nessa noite. Eu não quero pregar como mestre, eu não quero pregar, Senhor, como evangelista, mas eu quero pregar nessa noite como profeta. Espírito Santo flui, Espírito profético flui, declama soura. Naide coma narrasaio, dorgue fácia, pargio de plovia. Dermivios, naide plovi dergesti mi kergi, andorro che andai de clomandai. Anno mono manacai de comanahasia. Fique à vontade, Espírito Santo. Nós te damos liberdade. Fique à vontade. Fala conosco, Jesus. Levante as tuas mãos e diga assim: fala comigo, Jesus. Eu recebo a tua palavra, Pai. Amém. Pode se assentar, querido. Aleluia. Irmão, ser crente é estar preparado para o dia ruim, não para o dia bom. Ser cristão é estar preparado para a adversidade, não para a prosperidade. Está na Bíblia. Nós lemos agora. Naquele dia muitos dirão: Senhor,
mas não entrarão no reino de Deus. E outros dirão, mas eu profetizei, eu curei, eu fiz sinais. Mas o Senhor vai responder assim, eu não conheço vocês, que praticaram a iniquidade. Aí em seguida Jesus vem com ensinamento e vida. Aquele que ouve a minha palavra e a pratica. Eu comparo a um homem que edificou a sua casa na rocha. Porque vai chegar o dia que vai soprar vento. Vai chegar o dia que os rios vão combater contra a casa. A tempestade vai vir sobre ela. E se ela ouviu a palavra e edificou a sua casa na rocha, ela vai suportar a tempestade que está por vir. Por isso, ser cristão, na verdade, é estar preparado para o dia mau. Ser cristão é estar preparado para a tempestade. Nós não podemos prometer uma vida boa. Nós podemos prometer a eternidade com Deus, a salvação, a vida eterna, mas não uma vida boa aqui na terra. Se analisarmos as Escrituras, nós vamos perceber que os próprios apóstolos de Cristo diziam, não queiram ser ricos, porque os que querem ser ricos caem em concupiscência. Esteja feliz com o que você tem. Jesus dizia, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Ou seja, Deus vai cuidar de você, não se preocupe. Mas não se preocupe com coisas desse mundo, com riquezas. A verdade é que o coração da igreja se perdeu nas riquezas. Nós vamos à igreja em busca das nossas necessidades. Nós ouvimos mensagens que falam das nossas necessidades. Nós nos animamos com canções que falam das nossas necessidades. Nos alegramos com uma palavra que massageia o nosso ego. Saímos contentes da igreja, porque alguém disse uma coisa boa a meu respeito, e eu vou poder viver um sucesso de vida. Não, eu quero te dizer que virá uma tempestade sobre você. Eu quero te dizer que virá ventos fortes contra você. Eu disse que eu vim aqui hoje como profeta. Eu estou falando o que eu sinto no meu espírito, que virá sobre a sua vida, que virá sobre a igreja. Não só sobre a igreja Atalaias, mas sobre a igreja no Brasil e no mundo. Virá uma tempestade. Mas Deus prometeu ao profeta Zacarias que nos últimos dias ele seria uma muralha de fogo protetora ao redor do seu povo. Zacarias 2:5, o Senhor diz, pois eu serei, diz o Senhor, como um muro de fogo ao seu redor. A tempestade vai vir, o vento forte vai vir, mas nós estaremos protegidos pelo muro de fogo do Senhor. Se ouvir a palavra e praticar. Eu estou falando a palavra, não a pregação. Porque nem sempre a pregação é a palavra. Isaías testifica em Isaías 25:4. Porque foste sombra contra o calor, porque foste o sopro dos opressores, é como a tempestade contra um muro que me guarda. Ah, irmão, o sopro dos opressores virá, mas existe um muro que te guarda. É isso que Isaías está testificando.
No capítulo 4, versículo 6 de Isaías, ele diz: haverá um tabernáculo contra o calor do dia, e para o refúgio um esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Eu creio nesse tabernáculo, e é sobre esse tabernáculo que eu venho pregar. Esse lugar que nos leva em Deus. Esse lugar que nos leva à sua presença. Esse lugar que nos leva ao cuidado de Deus. A uma vida com Deus. Deus não quer você, irmão, para te satisfazer. Deus quer você para caminhar com Ele. Deus quer você. Deus não quer namorar com você, meu filho. Deus quer casar com você. Não é uma vez por semana. Deus quer entrar na aliança com você. Deus quer entrar na aliança com você. O comprometimento real, vivo. Por isso todos os profetas da Bíblia, eles preveniam tempestades. Eram profetas de tempestades. Eles anunciavam a tempestade que iam chocar contra a muralha de Deus. Em verdade, Jesus diz que esta tempestade que se aproxima é tão assustadora, é irresistível, que as pessoas vão entrar em colapso. Lucas 21, 26 disse Jesus que os homens desmaiam de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porque até as virtudes dos céus serão abaladas. E a Bíblia nos assegura, querido, que Deus jamais envia um julgamento sobre uma sociedade sem primeiro revelar aos seus profetas o que Ele planeja fazer. Por isso eu vim aqui hoje, não como pregador, mas como profeta, não como pastor, não como mestre, não como evangelista, mas como profeta, para dizer a você que aí vem uma tempestade se aproxima sobre a nação brasileira, uma tempestade se aproxima sobre a igreja de Jesus Cristo na terra. Amós 3:7, certamente o Senhor não fará nada, não fará coisa alguma, sem antes revelar os seus segredos aos profetas. E por que Ele revela? Porque Deus sempre nos dá uma oportunidade de conserto, irmão. Mesmo na antiga aliança, Deus dava oportunidade a Adão quando pecou. Deus olhou para Adão no jardim do Éden, e Adão se escondendo. Ai, eu estou nu. E Deus disse: por que você está nu, Adão? O que aconteceu? Deus já sabia, mas Deus ficou perguntando o que foi, Adão. E Adão mentindo, e Adão: nada, Senhor, eu estou nu, eu estou escondido porque eu estou nu. E como que tu sabe que tu está nu, Adão? E Adão se escondendo. Deus deu a oportunidade de Adão confessar, porque Adão poderia dizer: olha, Senhor, eu pequei contra o Senhor, eu desobedeci. Não, mas ele jogou a culpa na Eva, a Eva jogou a culpa na serpente, e aí por aí foi, não se arrependeu, por isso foi expulso do jardim do Éden. Mesmo na antiga aliança eu vejo Deus dando oportunidade. Quando Deus deu oportunidade de livrar Saul, Saul preferiu endurecer o coração do que se arrepender, do que mudar de vida. Deus deu oportunidade para Safira e Ananias, quando mentiu para Pedro. Pedro pergunta: por tanto que vendeu, por quanto que vendeu? E ele mente. A esposa confirma a mentira. Você acha que Deus não sabia, que Pedro não sabia pelo Espírito Santo? Mas ele faz questão de perguntar. Deus sempre nos dá oportunidade. Por isso Ele anuncia aos profetas o que Ele vai fazer, para que você tenha tempo de se agarrar na palavra, para que você tenha tempo de se arrepender e mudar de vida, para que você tenha tempo de olhar e dizer: meu Deus, aí está vindo uma tempestade, eu vou me aproximar, eu vou cuidar da minha casa,
Eu vou cuidar do alicerce, para que a minha casa não caia com a tempestade. Eu vou cuidar de firmar na rocha, para que quando a tempestade vier, a minha casa permaneça firme. Para que o muro protetor de Deus me proteja desse vendaval. Eu tenho que ouvir a palavra e praticar. Aleluia. Irmão, nos tempos de prosperidade, pouco antes do julgamento, enquanto as nuvens ainda estão se formando no céu, Deus levanta vozes proféticas. Todas as vezes que uma nação pecadora prosperava, entrava em paz, Deus dizia aos seus profetas, para dizerem a eles: olha, o tempo bom está acabando, vai chegar uma tempestade, vai vir luta, vai vir guerra. Zacarias 7:7, o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam, quando Jerusalém ainda habitava em paz. Sempre que há paz, Deus anuncia a guerra. Pastor, mas Deus é um Deus mau? É isso que o senhor está dizendo? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o comodismo, que a prosperidade, que as riquezas, que as coisas que abrilhantam os teus olhos roubam você de Deus. E que a tempestade é uma forma de juízo, porque Deus é justiça. Ele é justiça e amor. Ele é amor e justiça. O evangelho tem duas pernas, querido. Ele tem duas pernas, misericórdia e justiça. Qualquer mensagem que não tenha justiça é defeituosa. Qualquer mensagem que não apresente misericórdia é defeituosa. Se eu falo só de misericórdia, essa mensagem é defeituosa. Tudo pode, Deus é graça. Na graça tudo pode. Deus ama todos, todos têm direito. Então não apresento justiça. Não tem justiça, essa mensagem é defeituosa. A palavra tem que vir com justiça. A vontade de Deus tem que ser falada. Nós precisamos entender o que Deus quer, porque não é do seu jeito, é do jeito de Deus. E quando você entende o que Deus quer, você pode se arrepender e entrar na graça. Deus te perdoa, Deus te perdoa. Deus pode limpar o teu passado, Deus pode limpar os teus pecados, pode anular a cédula de dívida que é contra a tua vida. Se houver arrependimento, isso é graça. Eu quero tomar um cuidado para não passar uma imagem de justiceiro. A gente traz uma palavra e as pessoas confundem com justiceiro. E até geramos alguns discípulos justiceiros. Que se orgulham de pregar uma palavra dura. E que acabam se sentindo mais santos do que os outros, pelo conhecimento da verdade. Não, eu não quero transmitir esse sentimento. Nós não somos melhores do que ninguém. Precisamos da graça de Deus. Hoje eu passei o dia com essa palavra. Deus me deu essa palavra no dia de hoje. Uma angústia tomou conta do meu coração nessa tarde. E quanto mais eu orava, mais eu sentia angústia. Sabe por quê? Porque existe um peso sobre essa palavra. E eu sei que tudo que eu pregar, eu sou desafiado a viver. Eu sou provado por Deus pela palavra que sai da minha boca. Louco é o que prega o que não tem disposição para viver. Porque pela sua boca você será julgado, pela mesma palavra você será julgado e condenado.
Por isso meu coração se encheu de peso e de angústia. Porque eu senti o peso dessa palavra. Eu sei que um juízo de Deus se aproxima. Eu sei que Jesus está voltando. E Ele não virá montado em um jumentinho, trazendo paz. Não, Ele virá montado em um cavalo branco. E na sua coxa direita escrita: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vem com uma vara de ferro para reger as nações. Ele virá para derramar a sua ira. Para separar o santo do profano, o joio do trigo. Para dizer àqueles que pregaram, que profetizaram: eu não vos conheço. Ai, te comasto que andai. Oséias 6,5, o Senhor diz: por isso eu os abati, por meio dos profetas, pela palavra da minha boca, eu os matei. É assim que Deus vai fazer daqui em diante, se preparem. Porque Deus está levantando os seus profetas para matar, para trazer tempestade, para anunciar tempestade sobre a terra, para trazer o prenúncio de uma guerra no reino espiritual, para dizer: se converta, conserta a tua casa, põe a tua casa em ordem, porque Ele está chegando. É o tempo de abater pela palavra dos profetas. Uracanduragaia. Em outras palavras, Ele está dizendo: a palavra será tão clara aos ouvidos que atingirá e levará a sua igreja a se dobrar, a colocar o seu rosto no pó e se arrepender. É isso que Deus vai fazer através dos seus profetas. Entenda o propósito de Deus, irmãos, é de nos chamar para voltarmos os nossos olhos a Ele, para nos proteger no dia da tempestade. Por isso nós somos exortados hoje. Por isso a palavra é de alerta. Por isso a mensagem é de conserto. É para proteger você, é para livrar você, é para te dar oportunidade. Não endureça o seu coração diante da voz de Deus. Na história bíblica, irmão, quando Deus traz exortações, normalmente o povo se recusa a ouvir. Segundo Crônicas 24:19, diz assim: porém o Senhor lhe enviou profetas para os conduzir, e estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvidos. Eles não quiseram ouvir. Sabe, irmão, por muitos anos nós viemos pregando uma palavra dura. As pessoas batem nas nossas costas e dizem: boa mensagem, tremendo, Deus te usou. Mas elas saem e continuam vivendo as suas vidas em pecado. A palavra parece que não causa nenhum impacto, nenhum temor. Nós estamos vivendo dias difíceis. Nós vemos as respostas dos israelenses quando ouvem a profecia de Isaías. No capítulo 30 e no versículo 10, diz assim: não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis,
profetiza nos ilusões. Olha só, o próprio povo sabia que a palavra de Isaías era reta, que a palavra de Isaías era verdadeira, que havia verdade na sua profecia. Mas eles diziam: não nos profetize essas coisas, nos diga coisas aprazíveis, nos profetize ilusões. As pessoas sabiam que Isaías estava dizendo a verdade, mas estavam cansadas de ouvir a verdade e preferiam ouvir coisas aprazíveis. A palavra aprazível no hebraico significa agradável, que não incomoda. Em outras palavras, eles estavam dizendo: não pregue nada que nos atrapalhe, não pregue nada que nos roube o status, não pregue nada que nos deixe nervosos. E é exatamente esse tipo de situação que está se infiltrando na igreja de Jesus nos dias de hoje. Nós não nos comovemos mais com a mensagem dura. Até as reportagens horríveis a respeito de violência, de fome, de crime, de imoralidade, de coisas terríveis, para nós se tornaram naturais, como um sensacionalismo na TV. Às vezes eu fico pensando: será que alguma coisa pode nos emocionar? Já ouvimos todo tipo de notícia ruim que poderíamos ter ouvido na face da terra. Que tipo de desastre, querido? Ou que tipo de calamidade pode te chocar? Nada. No tempo em que Ezequiel profetizava, Israel era próspero. Israel tinha paz com as nações. E o Senhor mandou Ezequiel trazer a seguinte mensagem. Ezequiel 33, 28. A mensagem do Senhor para o povo era: tornarei essa terra em desolação e espanto, e será humilhado o orgulho do seu poder. Os montes de Israel ficam desolados por todas as abominações que vocês cometeram. E o profeta andou por toda a terra, de alto a baixo, pregando, advertindo em nome de Deus, por vários anos. Estudando o livro de Isaías, nós vemos que Isaías profetizou por vários anos e nada acontecia. Ezequiel se tornou uma piada para o povo. Olha lá, lá vem o profeta de novo com a palavra dura. E nada acontece, pelo contrário, eles prosperavam mais. Com o tempo, as profecias de Ezequiel se tornaram uma fonte de entretenimento para as pessoas. Eu acredito que eles começavam a chamar ele de apelido. Lá vem o cara do cajado. Lá vem o pregador de cara fechada. Lá vem o que só anuncia a morte. Até Ezequiel se esgotou. Até Ezequiel olhou para o Senhor e disse: Senhor, tu me enganaste, Senhor. Tu me disseste para dizer coisas e o Senhor não cumpriu. Agora está todo mundo zombando de mim, Senhor. Nós pensamos que a tempestade não vai vir. Sabe qual que é o problema da igreja? Que a igreja deixou de acreditar na volta de Jesus.
A igreja primitiva desfrutava da glória, do poder de Deus, porque eles acreditavam na vinda de Jesus. Por isso vendiam tudo, vendiam casas, vendiam bens, vendiam suas fazendas e depositavam nos pés dos apóstolos, porque acreditavam na vinda de Jesus. Nós não damos mais testemunhos de venda, damos testemunhos de compra. Compramos um carro, aleluia, Deus me deu, glória. Nós vamos lá na frente dizer, irmão, quero contar uma bênção. Deus me honrou com um apartamento, aleluia. Quem me viu passar na prova não me ajudou. Quando me vê na bênção vai se arrepender. Não, a igreja primitiva dava testemunho de venda. Barnabé foi o primeiro, irmão, que vendeu tudo, entregou aos pés dos apóstolos. E sabe o que me chama a atenção? Barnabé era levita de Chipre. Quando ele vende tudo, ele está voltando à sua origem do chamado. Porque levita não pode ter herança, levita não pode ter bens. E aí ele é o primeiro a vender tudo, mas todos ali entenderam que foram chamados para ser sacerdote. Por isso Pedro disse, vós sois a nação eleita, o sacerdócio santo, o povo escolhido, porque agora não tem mais restrição, não é mais judeu nem grego, não, o véu do templo se rasgou, e todos têm acesso ao trono, todos são chamados para ser sacerdote. E aí foram vendendo, um vendeu aqui, o outro vendeu ali. Eu não posso ter herança, porque a lei diz que sacerdote não tem herança. Foram vendendo, foram entregando, foram colocando no altar. Desmistificado dos prazeres, sem desejo carnal, sem ansiedade, sem ganância. É assim que Deus te quer. Não faça culto por coisas. Não levante as suas mãos por coisas. Não faça oração por coisas. Toda vez que você entrar na presença de Deus, erga as suas mãos para dizer, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Sacerdote não tem herança. Aleluia. Olha o que Ezequiel diz, capítulo 33, versículo 30. Israel está dizendo, vinde, peço-vos, ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti, Ezequiel, como o povo costuma vir, se assentam diante de ti como o meu povo. O povo ouvia as palavras de Ezequiel, ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas com o coração só ambiciona lucro. Porque ouvem as tuas palavras, mas não a põem por obra. Mas quando vier isto, aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Deus está dizendo para Ezequiel, fica tranquilo. Esse povo vem, te ouve, mas não pratica. Fica tranquilo, eles zombam nas tuas costas, mas fique despreocupado, porque vai chegar o tempo, vai chegar a hora em que eu virei, a tempestade de Deus virá. Então eles vão dizer, havia um profeta em nosso meio, havia um profeta. Deixa zombar, deixa fecharem as portas para o teu ministério, deixa te criticar, deixa falar mal de você, deixa travar o púlpito. Não me dão mais oportunidade. Não se preocupe com oportunidade. Você não foi chamado para microfone, meu filho. Você não precisa de púlpito.
Quem tem altar não precisa de púlpito. Deixa barrar você. Você é voz profética. Você é voz que clama no deserto. Profetiza nas praças, nas ruas. Profetiza. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Presta atenção. Vou fazer uma pergunta. Você chegou naquele ponto na sua vida em que você ouve a palavra de um profeta. Eu estou falando de um profeta. E você diz assim: eu estou cansado de ouvir isso. Eu não quero mais ouvir isso. Você já chegou naquele ponto que quando você vê o profeta, você desvia o caminho e diz: deixa eu sair daqui. Porque você já sabe o que vai ouvir, porque você não quer mais ouvir. Era o que estava acontecendo com o povo. E se for esse o seu caso, irmão, cuidado. Eu sei que talvez hoje isso seria muito raro de acontecer. Porque não temos muitos profetas. Nós precisamos de pregadores como o apóstolo Paulo. Eu não sei o que aconteceu na Arábia, irmão, ninguém sabe. Não sei se ele teve uma visão do novo céu, eu não sei se a igreja desceu, se a igreja subiu, eu não sei o que aconteceu na Arábia. Mas eu sei que esse homem mudou a Ásia. Ele deixou os judeus e os romanos irritados. Ele pregou para mestres. Teve a piedade de um carcereiro. Ele e o irmão Silas dinamitaram as paredes do cárcere com as suas orações. Esse homem chamado Paulo, escravo do Senhor por amor, depois de reconhecer que o coração dele era o coração mais duro que Deus podia ter conquistado, resolveu abalar o mundo para Deus. Precisamos de homens assim. Precisamos voltar à igreja do Pentecoste. Mas vou dizer o que significa Pentecoste. Pentecoste significa dor. Nós experimentamos prazer. Pentecoste é peso. Nós experimentamos comodidade. Pentecoste significa prisão por amor de Cristo. A maioria dos crentes fariam qualquer coisa menos ir para a prisão por amor. Se nós revivermos a igreja de Pentecostes, muitos crentes iriam para a prisão. Imagine comigo as experiências da igreja de Pentecostes se repetindo em um culto qualquer. Por exemplo, um pastor como Pedro, revestido do poder, diante de alguém como Safira e Ananias, caindo morto na sua frente. Isto é Pentecoste. Será, irmão, que os crentes de hoje tolerariam isto? Ou como Paulo, ordenando a Elimas que fique cego. Isso daria cadeia, daria processo, colocaria o profeta na cadeia, na prisão. Mas isso é Pentecostes. Os apóstolos eram pregadores de tempestades.
você quer ouvir? Você já não está cansado de ouvir a mesma ladainha de sempre? Deus vai dar vitória. Deus vai dar isso. Deus vai dar conforto. Que você vai prosperar. Que vai viver honra. Que a roda gigante gira. Que eu estava embaixo e vou ficar em cima. Você não está cansado de ouvir essa mesma ladainha? Essa mesma profetaiada, que não é profeta, profetizando. Vejo algo. Vejo uma porta. Vejo uma janela. Vejo isso, vejo uma saída, vejo uma entrada, mas não vê nada. Vê anjo quando não vê. Você não está cansado dessa mesma ladainha de prosperidade? Você não percebeu que não muda? Que a tua vida não muda com isso? Teu caráter não muda? Que você pode até prosperar, mas ser infeliz? Não ser completo, não ter paz? Ser rico não significa ter de tudo, irmão. Ser rico é não sentir falta de nada. É ter riquezas celestiais. Quando você as tem, você não sente falta de nada. Assim como foi no passado, a igreja de hoje não está disposta a ouvir as más notícias. Eu vim aqui trazer más notícias. Eu vim aqui dizer que uma tempestade se aproxima. Eu vim aqui dizer para você: põe a tua casa em ordem, alicerça na rocha, ouve e pratica, porque uma tempestade se aproxima, um vento forte se aproxima. Entre em aliança com Deus, para que o seu muro de fogo te proteja. A igreja de hoje rejeita qualquer advertência profética a respeito de uma tempestade. A mensagem hoje é honra, é exaltação, é prosperidade. E chamamos isso de avivamento. O cara pula, entra no da cambalhota, vira de um lado, vira do outro. Já percebeu que é sempre quando a mensagem é de prosperidade, de ego? Deus vai te dar boa medida, recalcada. Agora sim. Já percebeu? Que o povo só entra no reteté quando a canção é de ego, quando a música é de ego. Por que não vemos a mesma sensibilidade, aquele fogo todo, quando nós cantamos os hinos da harpa? Quando nós cantamos: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Está disposto a fazer isso? Até por uma coroa trocar. Não, irmão, a minha vida é por uma coroa no céu. O meu trabalho é por uma coroa na eternidade. As minhas lágrimas, a minha dedicação, o meu sacrifício, o meu suor é por uma coroa na eternidade, não aqui. Aleluia! Como Israel, nós estamos experimentando a calmaria antes da tormenta.
Hoje o Brasil está vivendo uma crise econômica, uma crise financeira, uma crise política. E eu posso dizer isso para você com toda certeza, por causa da igreja. Por causa da igreja que se perdeu na sua prosperidade. Nós estamos vivendo as nuvens negras, a tempestade está chegando. Nós estamos no meio das nuvens que estão se formando no céu. A igreja cresceu, a igreja tem poder para estabelecer sobre uma nação. Ela pode estabelecer justiça, mas não estabelece. Por que que não faz? Porque ela está fora dos padrões de justiça de Deus. A igreja está fora dos padrões de justiça. A igreja hoje pode eleger um governante justo. E onde está esse governante justo? Onde está essa igreja para discernir isso? Nós temos números, mas não temos discernimento, não temos maturidade, não temos justiça. Nos perdemos. E toda vez que a igreja se perde, o que vai vir é tempestade. Toda vez que o povo se perde, o que vai vir é juízo de Deus, para alinhar de novo, para trazer de volta o avivamento. Nós não estamos vivendo avivamento, irmão. A maioria dos pastores que entraram na política se corromperam com ela, se envolveram nos escândalos. Queridos, eu vos digo que virá uma tempestade muito maior do que você pensa. Essa crise que nós estamos vivendo são apenas nuvens formando o céu. E você pode se perguntar, por que que tantos ministros crentes estão sendo enganados? Por que há tão pouco discernimento na casa de Deus? Porque os movimentos mais bizarros e mundanos atraem seguidores. Eu creio que a resposta está na profecia de Amós. Amós 11, 8, 11, ele diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que eu enviarei fome sobre a terra, e não é fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Note isso, irmão. Esse versículo não diz que haverá fome de pregação. Haverá fome da palavra. Pregação nós temos, mas não temos palavra. Eu não consigo sintonizar um rádio e ouvir uma palavra. Eu fico nervoso, eu fico irritado. Lá vem alguém vendendo mais um voto. Lá vem alguém dizendo: não, eu consagrei no monte o voto, está dando certo. E aí põe alguém no telefone para dar testemunho, para pedir mais dinheiro, dizer: entra no voto. Eu não consigo mais ouvir essa ladainha, essa picaretagem que está tomando conta da igreja. A profecia de Amós não é a respeito dessa pregação superficial e leve que nós ouvimos hoje. Somente a verdade liberta, irmão. Só a palavra pode libertar. É por isso que Deus envia os seus profetas, os seus mestres, os seus evangelistas, para falar a verdade, porque só a verdade que liberta. O que a igreja está vivendo hoje é uma fome de ouvir a palavra. Existe uma má vontade hoje de ouvir a palavra, de ouvir a verdadeira palavra de Deus. A igreja está vivendo fome, escassez. A profecia não diz que o povo vai estar assim: ai, eu quero a palavra, eu estou com fome. Não, está falando sobre o tempo. Escassez. Tempo de fome é tempo de escassez. Não tem mais palavra.
Nós estamos vivendo esse tempo onde os homens são amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, amigos dos deleites e não amigos de Deus, tendo uma aparência de conhecimento, mas não chegam ao pleno conhecimento. Paulo diz: afasta-se deles, fica longe. Pastor, o senhor está pregando contra a igreja? Não, eu estou pregando contra a apostasia. Não me interprete mal, eu amo a igreja. Eu amo a igreja de Jesus Cristo. O meu propósito é despertar a igreja para a verdade, é tocar o coração dos homens de Deus, é levantar o profeta que está em caverna, é chamar o profeta que está escondido, é dizer aquele homem que está adormecido, aquele adorador que se perdeu na fama, se perdeu na glória humana, acordar ele para o terremoto de Deus, acordar ele para a tempestade que virá. Nagai Chou Clefácia. Nós estamos experimentando a calmaria que precede a maior tempestade. Na calmaria, os homens estão desfrutando das suas ambições. E Pedro preveniu que muitos cristãos reagiriam dessa maneira. Segundo Pedro 3,3, ele diz que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Isso é escárnio. Em outras palavras, as pessoas estão dizendo: onde está a tal chamada tempestade? Onde está a tal chamada do juízo de Deus? Tudo continua como sempre foi. Querido, Deus julgou todas as sociedades do passado que viveram pecados muito menores do que os nossos. A criminalidade cresceu. Adolescentes estão vivendo a criminalidade, a prostituição. Os homens estão glorificando a homossexualidade, o lesbianismo. A nossa mídia aplaude a coragem dos gays que assumem as suas inclinações sexuais. Nós deveríamos prantear, deveríamos chorar em relação a isto. A igreja se calou em relação ao assunto. Temos medo da palavra preconceito. Falamos que Deus é amor, mas o amor de Deus não é tolerante. Pais crentes que aceitam seus filhos gays por um amor tolerante, não fazem nada para salvar seus filhos, estão permitindo seus filhos irem para o inferno. Eu não estou falando de virar as costas, eu não estou falando de botar na rua, eu estou falando de uma insistência de amor. Eu estou falando de não deixar de orar, de chorar, de falar, de tentar inculcar todos os dias na mente dele a palavra de Deus. Desistimos de salvar a nossa geração. Se nós tivéssemos noção da tempestade que virá,
nós nos prepararíamos para ela. Correria cada um para sua casa dizendo: eu preciso arrumar os fundamentos, porque eu preciso estar na rocha. Não, melhor dizendo, correríamos para o altar em lágrimas, dizendo: me perdoa, eu me arrependo, Senhor, os meus olhos viram o Rei. Roubaram os padrões morais das nossas crianças, lhes foi negado o acesso a Deus. As crianças estão se tornando violentas e rebeldes. Deus destruiu a geração de Noé, assim como Sodoma, por pecados menores do que os nossos. É arrogância nossa achar que essa sociedade que foi julgada por Deus com severidade, e nós seremos poupados. Não! Muito em breve a igreja vai acordar diante da calamidade. Escute o que eu estou te dizendo. Eu vim como profeta. A tempestade virá sobre nós repentinamente. A tempestade virá. Os sinais virão. O salmista descreve como um bastão do julgamento de Deus virá da noite para o dia. Salmo 75:8. Porque a mão do Senhor é como um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura para beber. Servem-no até as escórias todos os ímpios da terra. Abaterei a força dos ímpios, diz o Senhor. No Apocalipse, este cálice é chamado de um cálice da ira de Deus. Apocalipse 14, versículo 10. Em outras palavras, ele está cheio de ira, e o cálice de iniquidade transborda nas mãos. Aleluia! Os nossos pecados nos conduzirão à sua ira santa. Talvez você me diga: por que tentar botar tanto medo nas pessoas, pregador? Por que não desfruta da prosperidade enquanto ela existe? Por que não desfruta da calmaria enquanto ela existe? Jesus virá como um ladrão na noite, irmão, trazendo o pânico de uma hora para outra. E nesse instante, você pode estar pensando assim: pode vir, vem. Eu vou cuidar dela na ocasião, eu vou estar preparado. Aleluia. Afinal de contas, eu estou nas mãos de Deus. Aleluia. Aleluia. Eu vou estar pronto, pastor. Eu vou estar preparado. Por isso eu não vou me preocupar. Jesus cuida de mim. Mesmo assim, irmão, eu quero te perguntar: por que que Deus diz aos seus profetas para proclamar as suas exortações? Por quê? Porque Ele deseja avisar o seu povo a nos mover e a buscá-lo. Ele quer conceder, aleluia, todas as nossas tentativas de nos acomodar, de nos agarrar ao mundo. Ele quer eliminar essas alternativas da minha vida e da sua. Ele deseja que nos mantermos olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele quer que busquemos as coisas celestiais, porque elas serão as únicas que subsistirão no dia da tempestade. As únicas. Pastor Leonardo Ravenhill dizia: eu estou convencido que as lágrimas são um elemento indispensável para uma pregação avivalística.
Ele dizia: irmãos pregadores, precisamos nos envergonhar por não sentir vergonha. Precisamos chorar por não termos lágrimas. Precisamos nos humilhar por termos perdido a humildade de servo de Deus. Precisamos gemer por não termos mais sentimento pelos perdidos. Precisamos irar-nos contra nós mesmos por não termos ódio do monopólio que o diabo está exercendo nesse tempo do fim. Precisamos nos punir pelo fato de que o mundo está se dando bem com a igreja e não estamos sendo perseguidos. Talvez não era essa a mensagem que você queria ouvir. Eu sei. Não é essa que você veio ouvir. A única esperança que nós temos, irmãos, na tempestade que se aproxima, é uma vida rendida. Uma vida rendida. Um pouco antes da morte de Jesus e da ressurreição, Jesus olhou de frente à face de uma horrível tempestade que se aproximava. Ele viu o que estava na frente. Jesus viu o que aconteceria no futuro. Ele disse que Jerusalém seria cercada por exércitos poderosos. Ele disse que o templo seria destruído, que a cidade seria arrasada pelo fogo, e milhares de pessoas morreriam na cruz. Jesus viu o fim de Jerusalém. Jesus viu Jerusalém sitiada. Jesus viu o fim. Pouco antes da ressurreição e da crucificação, Jesus viu o que aconteceria no fim. Ele viu Armagedon. Mas Jesus era a própria encarnação do amor de Deus. E assim ele preveniu a igreja, ele profetizou, ele chorou sobre a cidade, porque ele viu que se aproximava. Jesus chorou sobre a cidade de Jerusalém, ele chorou sobre ela. Mateus 24, 21 diz: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora tem havido, nem haverá, jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Se você pensar, irmão, os dias de Jesus eram iguais aos nossos. Havia paz, havia calmaria, havia prosperidade. Os homens dominavam. As crianças brincavam nas ruas. Não havia sinais de julgamento. Mesmo assim, Jesus descreveu o fim dos tempos. Jesus trouxe uma mensagem de tempestade. Ele dizia sobre os sacerdotes que roubavam as viúvas, que blasfemavam, que escarneciam, que eram adúlteros, que eram ofensores. Uma igreja corrupta, repleta de cambistas. Jesus virou a mesa dos cambistas. Um ministério cheio de lobos, com roupa de cordeiro. A mensagem de Jesus eram para os falsos profetas, para os mentirosos, os enganadores, os hipócritas, os amantes dos prazeres, os filhos corruptos. Ele avisou: vocês estão prestes a ser cercados pelos inimigos. Então, preparem o seu coração, porque há uma tempestade a caminho.
Hoje eu fui dominado por um pressentimento. Eu só consigo pensar na situação da igreja, como o diabo está usando o mal de maneira sutil, enganando os eleitos de Deus. Os cristãos hoje, irmãos, só se concentram nas suas necessidades. As minhas necessidades, os meus problemas, o meu passado, o meu futuro. O povo de Deus não chora mais. Não chora mais por um mundo agonizante. Não chora mais pelos perdidos. Não sentimos mais. O Espírito Santo mostrou como o Senhor reagiu diante da tempestade que se aproxima. O apóstolo João registra em 1 João 4,17. Qual é ele? Somos também nós nesse mundo. Como nós devemos reagir? Como Jesus. E é fato que nós precisamos ter a mente de Cristo em todas as coisas. Ou os nossos corações não resistirão. A Bíblia traz uma visão de um Cristo guerreiro. Você não vê Jesus abatido. Você não vê Jesus deprimido. Você não vê Jesus medroso. Você não vê Jesus sem esperança. Jesus nunca entrou em pânico ou em desespero. Sobre tudo aquilo que ele viu, sobre tudo aquilo que ele viu que está a caminho. Jesus sabia qual era o final. Ele sabia que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Ele sabia. Davi traz uma profecia falando da atitude de Jesus diante da tempestade que se aproxima. Em Atos 2:25 diz assim: ele via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Atos está falando da palavra de Davi em Salmos. Aqui o sentido literal: sempre estive na sua presença, contemplando a sua face, nunca serei abalado. Significa que enquanto eu estiver com Deus, enquanto eu alimentar uma vida de relacionamento com Deus, uma vida de comunhão, uma vida de oração, eu não serei abalado. Pode vir o que for, pode vir o tsunami, pode vir a guerra, pode vir a tempestade, pode vir as pragas da Malaya, pode vir a gripe suína, pode vir o juízo que for, eu não serei abalado. Não serei abalado. Davi citou Jesus dizendo no versículo 26: por isso alegrou o meu coração, a minha língua exultou, além disso também a minha própria carne repousará na esperança. Irmão, aqui está o segredo. Jesus sempre conversou diante da face do Pai. Irmão, Jesus o tempo todo, ele procurou lugares secretos para se esconder com Deus, para estar a sós com o Pai.
Em todo tempo Jesus se escondia. Jesus passava mais tempo com o Pai do que pregando. As pessoas procuravam Jesus, não encontravam, ele estava escondido. Ele estava em algum monte. Havia momentos que o Senhor Jesus deixava a multidão, sumia no meio da reunião e as pessoas não sabiam para onde ele ia, ele dava uma escapada. Ele passava tempo com Deus. Sabe por que a igreja se perde? Porque nós paramos de orar. Nós entramos na movimentação da máquina. Aprendemos a pregar, aprendemos a falar, aprendemos a fazer, aprendemos a dirigir, aprendemos a delegar serviço, aprendemos a manter a organização, nós aprendemos a cuidar da estrutura, sabemos como funciona, sabemos lidar para dar o crescimento, para dar o funcionamento. Paramos de orar. Passamos a movimentar a máquina. E aí quando você deixa o lugar de oração, você entra em cegueira espiritual. Você passa a pregar, anunciando como se Deus estivesse com você, e Ele não está. Você cria alguma visão que você não teve, porque você precisa animar, precisa de alguma forma criar expectativa nas pessoas. Isso está acontecendo com a igreja. Os casos piores são daqueles que contratam pessoas para serem curadas. Contrata macumbeiro, que não é macumbeiro, para dar testemunho que foi liberto da macumba. Ele se converte na hora do culto, assim, na mesma hora, assim. Na hora, assim, eu vim aqui para desafiar o senhor, pastor. E aí daqui a pouco está chorando lá no altar. Tá bom. Quem não vê que é uma novela? Quem não vê que aquilo é uma palhaçada? Perdemos o temor. Por isso eu vim aqui dizer que uma tempestade se aproxima. Ninguém vai escapar. Os que ouviram a palavra do Senhor têm a sua casa na rocha. O vento vai soprar na tua casa, mas você não vai cair. Você vai sentir a pressão da crise econômica, mas você não vai cair. Você vai sentir a pressão da crise mundial, mas você não vai cair. Você vai sentir a pressão das novas enfermidades e doenças que vão tomar conta das pessoas, mas você não vai cair, você vai permanecer. Porque a tua casa está na rocha e o vento não te toca. Não pode abalar o alicerce que foi formado na tua vida. O teu comprometimento com a palavra, com a vida com Deus. Aleluia! Para aqueles que estão em Deus, para aqueles que ouvem e praticam, Deus diz: não perturbe, aleluia, não temas, mantenha a sua visão focalizada em mim, aleluia, porque o Senhor diz: eu vou conservar a tua alegria. Dai te plovidergi, andai o comandai. É como se Jesus estivesse dizendo: eu enfrentei tudo, aleluia, eu vi o fim, eu enfrentei tudo,
No fim dos tempos, eu tive os mesmos pressentimentos, porque vi a tempestade que se aproxima, mas eu corri até a presença do Pai, e Ele dissipou todas as minhas preocupações. Ele me mostrou o resultado final. Aleluia! Em sua presença eu encontrei alegria, eu encontrei esperança, eu encontrei o descanso que eu preciso para ir até o fim. Eu tenho paz, eu tenho alegria, porque tenho estado com Ele. Atos 2:26, a minha própria carne repousará na esperança. Por quê? Porque eu tenho estado com Ele. É tempo dos sacerdotes chorarem entre o alpendre e o altar, dizer: Senhor, guarda o teu povo, guarda o teu povo, poupa o teu povo, protege o teu povo. É tempo dos sacerdotes chorarem. Poupa o teu povo, protege o teu povo, Senhor. É noite de arrependimento, é noite de lágrimas, é noite de aliança, é noite de pacto, é noite de comprometimento com o Rei, é noite de rever valores, é noite de chorar, de prantear, é noite de avivamento. Avivamento tem a ver com lágrima, avivamento tem a ver com choro, com pranto, avivamento tem a ver com angústia. É noite de gerar angústia, é noite de gerar angústia. Como é que você está diante de Deus? Como é que nós estamos diante do Senhor? Como está a tua vida? Como está o teu altar diante do Senhor? Eu senti angústia a tarde toda, porque essa palavra me confronta. Parece que quanto mais eu oro, mais eu sinto angústia. Parece que quanto mais eu me coloco diante do altar, mais eu sinto peso. Eu estive dizendo essa tarde para Cíntia, parece que quanto mais eu oro, mais angústia, mais peso eu sinto no meu peito, mais angústia eu sinto no meu coração. Porque eu não me sinto o suficiente, porque eu não me sinto preparado. Eu não me sinto responsável o suficiente por tudo. É como se eu tentasse agarrar as coisas e elas estão escapando por um lado e pelo outro. É como se eu tentasse fazer, mas parece impossível. Eu não consigo fazer uma oração sem enxergar as minhas mazelas. Eu disse para Deus, eu nunca vivi isso na minha vida. Eu nunca senti essa pressão no meu espírito. Eu disse ao Senhor, eu tenho saudade daquele tempo, Senhor. Daquele tempo que nós voávamos de asas livres. Que era como o fluir do Espírito em liberdade. Hoje eu sinto a pressão dos ventos à minha volta, tentando tirar o equilíbrio das minhas asas. O Senhor me disse, isto é maturidade.
nós somos crianças, nós corremos. Nós chutamos a bola, se não tem bola, nós fazemos bola de papel. Quando nós somos crianças, se não tem brinquedo, irmão, até o chinelo vira brinquedo. Até o pregador do varal vira brinquedo. Quando nós somos crianças, nós corremos livremente. Mas quando você se torna adulto, você sabe a pressão da responsabilidade. De ter que trabalhar. De ter que pagar as contas. De ter que sustentar os filhos. De se preocupar quem seus filhos serão. Se preocupar com a educação deles. Nós nos angustiamos. Deus me disse, você nunca mais vai voar leve. Porque você não é mais criança para correr atrás da bola. Você não é mais criança para olhar só os prazeres. Existe uma visão da realidade. Eu sinto temor na minha alma. Porque Jesus está vindo buscar a sua igreja. Existe temor na minha alma. Nós não somos nada. Nós somos insignificantes diante do poder de Deus. Eu tenho medo de construir alguma coisa que não foi Deus que edificou. Por isso a angústia. Eu tenho medo de fazer qualquer coisa que não seja a vontade de Deus. Eu estou vivendo um momento assim, sensível. Um mosquito voando me incomoda. Eu tenho medo de atrapalhar o que Deus quer fazer. Eu tenho medo de ser mais um pregador reconhecido, onde as pessoas dão tapinha nas suas costas. Eu sei que mesmo com essa palavra dura, as pessoas nos convidam, nos honram e até nos identificam. Eu tenho medo. Eu tenho medo daquela mulher que vem atrás dizendo: homem de Deus. Eu tenho medo porque eu já passei por isso. Eu sei que eu nunca mais serei o mesmo. Não me interessa se você gostou ou não da mensagem. Eu vim aqui para dizer que uma tempestade se aproxima. Um vento forte está chegando. Vai abalar as estruturas. Só não vai abalar quem tem alicerce. Só não vai abalar quem tem profundidade na rocha. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. João Batista estava falando de uma tempestade, de um reino inabalável,
de uma guerra. Ataicho, Pandorikia, Alataicho, Clefasi, Urabacancho, Urabacancho, Andarabasuri, Mikandaraba, Xandaraia. Eu profetizo que você vai sair daqui inconformado. Eu profetizo que você vai sair daqui com os ouvidos atentos à voz de Deus. Eu profetizo que você não vai conseguir ouvir mais qualquer pataquada. Eu profetizo que os seus ouvidos estarão atentos à palavra de Deus. Recebe discernimento. Recebe discernimento. Recebe discernimento. Peça ao Espírito. Peça ao Espírito discernimento. Peça revelação. Peça revelação. A sua visão vai se abrir. Estará tão claro diante dos teus olhos o que Deus quer de você, o que Deus tem com a tua vida. Recebe, recebe, recebe. Pregadores de tempestades, pregadores de tempestades, pregadores, eu profetizo, pregadores de tempestades, anunciadores de tempestades, profetas, 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 profetas para uma nova geração, profetas que denunciam o pecado, profetas inconformados, profetas, eu profetizo, 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 profetizo. Urabacanto, urabacai, urabacai, arabacai, decomatai. Pega, 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 Jesus. Pega, pega, enche do poder da glória. Faz esse homem voltar a ser, faz esse homem voltar a ser cheio. Faz essa mulher voltar a ser profetisa. Faz, 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 faz. Espírito Santo, pega, pega, pega. Vem pra cá, você que quer reconciliar com Jesus. Vem pra cá, você que quer uma nova aliança com o Pai. Vem, vem pra cá, eu quero orar por você. Vem chorar no altar aqui comigo. E eu tô falando pra você que não desviou da igreja, mas desviou de Jesus. Vem pra cá. Pastor, eu não falto no culto, mas eu sei que eu não estou firme com Deus. Vem pra cá. Vem. Oh.